Tema da mensagem: Deus detesta a morte. Jesus Cristo destruiu a morte e o poder da morte. Deus detesta a morte. A partir do livro de Levítico podemos ver isso. O sumo sacerdote, que é uma figura de Cristo, o perfeito sumo sacerdote, não tinha permissão de comparecer ao funeral de seus próprios pais. Ele nem poderia expressar seu luto, por exemplo, rasgando suas vestes. Lá em Levítico 21, 10, 11 diz: E o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção e que for consagrado para vestir as vestes, não descobrirá a sua cabeça, nem rasgará suas vestes, e não se chegará a cadáver algum. Nem por causa de seu pai, nem por sua mãe se contaminará. O maligno tenta fazer a morte parecer uma parte natural da vida, como se a vida não pudesse existir sem a morte. Mas isso é uma mentira. A vida vem somente a partir da vida. A morte, por outro lado, é produzida pelo pecado. Depois de o pecado ter percorrido seu percurso, a morte é inevitável. Deus tratou o horror da morte, de uma vez por todas, no Calvário. Cristo veio para destruir a morte, ele triunfou sobre todas as obras das trevas e tornou possível para todos que se arrependem alcançar a vida eterna. Os profetas disseram que ele faria isso, Isaías 25:8. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Retirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor diz. Oséias 13:14. E eu os remirei da mão do inferno, e os resgatarei da morte. Onde estão a morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua perdição? Paulo confirmou que o nosso Salvador Jesus Cristo tinha feito, como os profetas falaram, lá em 1 Coríntios 15. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? 2 Coríntios 1:10. O qual nos livrou de tão grande morte e livra em quem esperamos que também nos livrará ainda. 2 Timóteo 1:10. E que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Paulo também se referiu diversas vezes ao dia de Cristo. Ele estava se referindo ao dia da ressurreição, quando aqueles que estão no sepulcro, tendo morrido em Cristo, ressuscitarão para a vida eterna, seguidos imediatamente depois pelos fiéis que estiverem vivos na terra quando Jesus retornar. O próprio Jesus falou desses eventos lá em João 6,39. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer esse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 11:25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Mais tarde, ele se referiu 3 vezes a essa incrível realização em sua revelação a João, Apocalipse 1:18. E o que vivo e fui morto. Mas eis, aqui estou vivo para todo sempre, amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 21:4. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Jesus Cristo de Nazaré destruiu a morte e o poder da morte. Por meio dele todas as coisas serão renovadas. Todos que morreram na fé serão restaurados para a vida, habitando eternamente dali para frente com Cristo, em corpos imortais. A morte que o pecado produz é permanente e irreversível. A não ser que alguém tome nosso lugar, estamos destinados a morrer.
Isso nos leva à maravilhosa verdade que chamamos de expiação vicária ou substitutiva. Cristo morreu em nosso lugar. A morte que experimentamos no curso devido desta vida é, portanto, temporária e irreversível. No tempo indicado, todos que morreram em Cristo serão ressuscitados. O Senhor Deus não tem respeito pela morte e é por isso que Ele enviou seu Filho para destruir a morte e todas as suas obras. O Calvário mudou tudo para sempre. Cristo, em sua forma pré-encarnada, guiou o destino da humanidade até o tempo de seu nascimento físico. Depois do Pentecostes, o Espírito Santo assumiu esse papel. Na maioria desses encontros, Cristo era chamado de anjo do Senhor. Sabemos que esse ser celestial era divino, pois Moisés e Josué foram instruídos a retirar suas sandálias diante da presença dele. Ele é o Senhor dos exércitos, o príncipe dos exércitos do Senhor. Ele é aquele que o Pai enviará para trazer julgamento sobre a terra. O próprio Jesus identificou-se com esse papel quando disse: "E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória." Nós nos aproximamos do Pai por meio do seu Filho. Não há outro modo. Jesus fez tudo o que era necessário para tornar isso possível, não somente no Calvário, mas desde a aurora da criação. Para nosso Pai Celestial, é impensável que alguém rejeite a glória que é Cristo. Hebreus 2:3, como diz o autor de Hebreus: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Conhecemos a cena de Elias e Moisés no Monte da Transfiguração, em que Jesus é mostrado em sua glória e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Mas em Apocalipse 21 tem uma cena muito boa, que é quando a cidade é iluminada com o brilho enorme da presença de Cristo. É muito mais surpreendente. Está escrito que e o Cordeiro é a sua lâmpada, o sol não será mais necessário, refletindo sobre a glória e magnitude do Senhor Jesus Cristo. Como cristãos verdadeiros, somos selados com o Espírito Santo. A própria igreja é a luz do mundo, uma luz que brilha mais intensamente à medida que o mundo afunda cada vez mais nas trevas. Provérbio 4:18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. Amém?